Bom dia a todos, aos nossos paroquianos, internautas das redes sociais. Esse é o nosso desejo, que elas alcancem os nossos lares, que se tornaram grandes células de igreja doméstica nesse tempo. E é uma alegria saber que as nossas redes têm conseguido alcançar diversos corações, diversos lares, enfim. É uma experiência diferente, mas é extremamente frutuosa. O nosso tempo da Quaresma é como se ainda não tivesse terminado, mas já na certeza de que dela sairemos vitoriosos. É o que nos comunica a liturgia de hoje. Fazermos uma verdadeira experiência de fé para que possamos participar verdadeiramente da ressurreição do Cristo. Esse é o verdadeiro propósito. Que então nossas famílias se sintam extremamente acolhidas por Deus nesta palavra que vamos ouvir, vamos partilhar, vamos rezar, na Eucaristia, que espiritualmente vamos entrar em comunhão nesse momento. E essa comunhão a qual nós fazemos nesse momento eucarístico é de prepararmos o nosso coração para que no momento certo, oportuno, nós possamos de fato receber o Cristo, já preparados, já convertidos, já mudados, dispostos a assumir uma nova postura de vida, uma vida cristã. Então, que os nossos corações se unam na presença de nosso Deus, nossas famílias se sintam nesse momento extremamente acolhidas e abençoadas por nosso Deus, na intercessão de nossa Mãe Santíssima, quem ora, quem olha e vela por nós junto do Cristo na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sem dúvida nenhuma, esse tempo de silêncio que nós vivemos em nossos lares nos leva muito a refletir. Acredito que, assim como comigo, muitas memórias, muitas situações, enfim, muitas reflexões voltam, retomam o nosso coração e a nossa mente. É exatamente assim que esse silêncio deve ser, ele é frutuoso, porque ele vai nos trazendo à tona situações as quais nós precisamos rever na nossa vida. E rever segundo a ótica da nossa fé. Pedir, reconhecendo os nossos erros, pedirmos perdão a Deus, para que por Ele perdoados possamos viver na sua graça. Vamos elevar então o silêncio do nosso coração ao nosso Deus. Vamos confiantes pedir perdão de nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria neste tempo pascal, elevando a Deus o nosso louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vos louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos
vós que está junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Neste momento, elevemos a presença de nosso Deus, na intercessão de nossa Mãe Santíssima, todas as nossas intenções. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé no vosso povo, na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens, vendiam e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de oração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro.
minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é o motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provocações. Deste modo, a vossa fé será aprovada como sendo verdadeira, mais preciosa que o outro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse:
A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Sempre nós bem sabemos, a palavra de Deus, no seu mistério, ela consegue conectar-se, entrar em comunhão com a nossa vida. E o espírito deste tempo é exatamente fazer com que nós possamos viver nessa mesma dinâmica. Nos conectar com a palavra de Deus, individualmente, cada um de nós, estarmos conectados com a palavra de Deus. Com ela, entrarmos em comunhão. Essa é a dinâmica de Deus. Esse é, sem dúvida, o seu desejo. Fazer com que nós possamos verdadeiramente crer que nós não somos destinados a nenhum sofrimento, a nenhuma tristeza, a nenhuma decepção, chateação, ou todos os tipos de adversidade que afligem a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, o nosso espírito. Nós não somos destinados a nenhuma situação dessa. O que Deus deseja é que nós possamos nos sentir como filhos e filhas seus, destinados a vivermos a bênção, a graça, a vida plena, a vida em abundância, como a própria Sagrada Escritura nos diz. Que o Cristo veio para que nós tenhamos vida e que essa vida seja abundante. Esse é o verdadeiro desejo
de Deus nesse momento para com cada um de nós, para com as nossas famílias. Todos aqueles que estão gravados nos nossos corações, todos aqueles que precisam e esperam dessa nossa oração. Esse é o desejo de Deus, que nós estejamos em perfeita comunhão com a palavra, com a Eucaristia, com esse Deus bondoso e hoje sinal de misericórdia também. Hoje é o domingo da misericórdia. Então Ele é conosco sempre misericordioso. Abramos, portanto, o nosso coração a esse Deus, que não se cansa de revelar por nós a sua misericórdia. Nós nos cansamos de fazer favores uns para os outros. Nós nos cansamos de muitas coisas na vida, do comportamento dos outros, da forma como os outros são, da forma como os outros se comportam, da forma como os outros se apresentam. Nós temos diversos conceitos e preconceitos em relação aos outros. Mas Deus nunca deixa entrar em seu coração esses sentimentos ou ressentimentos em relação à nossa pessoa. Ele é sempre conosco misericordioso. Ele sempre está atento às nossas vidas e às nossas necessidades, independente dos nossos erros, independente também dos nossos pecados. Esse é nosso Deus que se revela nesse momento pleno em nossas vidas, sobretudo porque ainda celebramos o tempo pascal, o tempo pleno da manifestação de Deus, feito amor e misericórdia por cada um de nós. Portanto, tendo claro esses elementos fundamentais e importantes na nossa compreensão da fé, de fé nesse momento, é necessário que nós nos abramos à graça de Deus, que nós entremos em profunda comunhão, portanto, com a liturgia de hoje, e que é extremamente ligada e conectada, eu já dizia, com essa realidade que nós vivemos. A cada domingo, nós percebemos que a forma de nós nos comunicarmos nesse tempo vai atingindo outras pessoas. A gente vai vendo não só a nossa rede social ou as nossas redes sociais tendo novas pessoas acessando, crescendo o número de pessoas que acessam, que vêm, que participam, enfim. Isso é em toda a igreja nesse momento, porque ela tem se manifestado através das redes sociais. É um meio de comunicação que tornou-se, nesse momento para nós, sinal de graça. Não daquelas situações que nós já bem conhecemos que favorecem a rede social. Brigas, discussões, chateações, rivalidades, discussões políticas ou discussões religiosas ou brigas entre famílias e amigos. Isso é muito comum. Só que nesse momento a gente tem visto muito pessoas procurando das redes, aliás da igreja, através das redes, procurando um sinal da graça de Deus, sentindo a necessidade de estar em comunhão com a igreja. Reconhecem aquilo que por vezes, talvez no dia a dia, se torne simplesmente um mecanismo repetitivo. Vamos e vimos da igreja. Só que hoje esse ir e vir tem um sentido todo diferente para nós. Ele é ressignificado, esse nosso ir e vir. Não é simplesmente sermos cumpridores de preceitos cristãos, mas de sermos verdadeiramente autênticos cristãos, conectados em comunhão com Deus através da nossa igreja. Portanto, a palavra de Deus hoje, que nos é dirigida, ela entra em profunda comunhão com esse exato momento que nós vivemos. Quando a primeira leitura ela nos é proclamada, ela fala da experiência dos primeiros, aliás, dos discípulos e dos primeiros, que vão ser denominados depois cristãos, na vivência e da experiência de Cristo e da experiência também dos discípulos, dos apóstolos. Eles que se colocaram na atitude de comunicadores da ação de Deus entre nós, do desejo de Deus, propagadores da fé, anunciadores do Evangelho como Cristo. Então ela fala do surgimento dessa igreja pessoal, dessa igreja individual, dessa igreja comunidade de fé e vida dentro de casa, das primeiras experiências de comunhão e de partilha
não só no templo, não só num lugar comum, uma reunião comum, mas dentro das nossas casas, naquela experiência de vivência e oração profunda e individual com Deus. Então ela já entra em profunda comunhão com esse nosso momento. Não somos as primeiras comunidades que vão surgindo, mas somos, nesse momento, comunidade que se redescobre. É a comunidade que se reinventa a partir da experiência que nós estamos tendo agora. Então nós podemos perceber, nós estamos percebendo que nós somos capazes de comunicar igreja, de sermos igreja, de termos Deus no nosso coração, independente do lugar onde nós estamos. É fundamental, e a gente espera por isso, que a gente retome essa nossa relação, que nós possamos retomar esse nosso encontro dominical. É fundamental, esperamos ansiosamente por isso. E ontem, na entrega dos alimentos, eu estava por alguns momentos na rua, ali na entrada de nossa igreja, e a gente via muitas pessoas que passavam por ali e manifestavam: Padre, não vemos a hora de voltar para a nossa igreja. Esse, de fato, é o desejo nosso, que nós possamos nos reencontrar, não com esse espaço físico, que muito nós nos acostumamos, mas diante desse altar que é palavra e que é Eucaristia, o encontro verdadeiro com Deus em Cristo Jesus. E essa é a experiência de partilha que a primeira leitura nos comunica, e nos faz sentirmos muito próximos de Deus nesse momento. Não precisamos, nesse momento, estar unidos e reunidos num espaço único, mas estamos unidos e reunidos em nossa fé, em nossos lares, em nossas casas. A primeira motivação de igreja que os apóstolos, os discípulos nos comunicam na liturgia de hoje. Na segunda leitura, nós também entramos em comunhão com Deus a partir de um elemento fundamental na nossa vida cristã e vida de fé, que é a nossa relação com Deus através do nosso batismo. O trecho da segunda leitura da carta de Pedro, que nos é dirigido, é um hino que bendiz ao nosso Deus pela obra de salvação em Cristo Jesus. Pedro se dirige a Deus fazendo um grande louvor, uma grande ação de graças, porque nós pudemos entrar em comunhão profunda com o nosso Deus, para que nesse momento, nesse exato momento, crendo nessa experiência de vida e de fé do ressuscitado, nós possamos regenerar a nossa própria vida, que nós possamos revigorar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, para que nós possamos caminhar rumo à salvação total. Não só a salvação que vai se dar para nós quando nós fizermos a nossa experiência de morte, mas a salvação para nós nesse momento, que é muito específico. Crer, sem dúvida nenhuma, nesse momento, na nossa fé, na experiência pascal do Cristo, é nos garantir a possibilidade da vida eterna. Mas nesse momento, além da vida eterna, nos garantir que nós, após as dificuldades desse momento, após as tribulações, toda a angústia que o nosso coração sente, nós vamos participar, sem dúvida nenhuma, da salvação e da libertação. Vamos sair vitoriosos desse momento. Por isso, depois vou lembrar dessa questão, é necessário que a gente não afrouxe a nossa disposição em estarmos verdadeiramente trancadinhos dentro das nossas casas. Depois eu vou falar um pouco disso também. Mas nós vamos conseguir, nós vamos alcançar a libertação desse momento, a nossa própria salvação e a salvação daqueles que amamos, estando de fato em reclusão, mantendo esse propósito. Temos que manter essa disposição. Isso é entrar em comunhão com Deus, porque Deus nesse momento deseja a vida. E a vida nossa e de muitos depende nesse momento desse nosso estarmos isolados dentro de nossas casas, dentro de onde nós estamos. E entrando, portanto, então, em profunda comunhão também com o Evangelho, onde 3 pontos são fundamentais, 3 pontos são importantes na relação de diálogo de Cristo com os discípulos, quando ele vai se revelando como Cristo Pascal
na comunidade dos discípulos? Em primeiro lugar, entender que, como os apóstolos, nós também somos discípulos. E se nessa experiência, Cristo, nessa experiência pascal, Cristo transmite aos discípulos a mesma capacidade e o mesmo poder que ele alcança com a sua ressurreição, ele transmite também a cada um de nós esse mesmo poder, essa mesma capacidade que é atribuída aos discípulos de levarem a paz, de comunicarem a paz, de serem um sinal de paz, nos comunicado nesse momento também. Somos nós, como discípulos, no nosso batismo, na nossa relação batismal, convocados por Deus a assumirmos essa postura cristã, a assumirmos essa atitude autêntica de pessoas de fé, de sermos anunciadores e propagadores do amor, da palavra de Deus, da sua bênção entre nós. Ele comunica também aos discípulos não só o poder de serem como ele, anunciadores e pregadores do Evangelho, de levarem a boa nova e a boa nova de paz à comunidade. Mas ele diz que essa experiência também, essa experiência dos discípulos, é uma experiência de fé que impõe sobre a vida dos discípulos e sobre a nossa vida também alguns riscos. De que forma isso? Nós bem sabemos que os discípulos vão enfrentar muitas dificuldades na experiência do anúncio e do testemunho. Essa é uma verdade que nós já bem conhecemos também. Mas é uma fé de risco em relação à experiência de fé e à nossa vida. Porque a nossa experiência de fé em relação à presença do ressuscitado entre nós não pode depender do nosso olhar, do nosso ver ou do nosso tocar. A relação nossa com Deus não é a relação nossa com o mundo. Não é a mesma relação, onde tudo que eu vejo eu posso tocar e conheço a partir do toque. Não é essa experiência que nós somos convidados a fazer. Por isso é um risco. É um risco porque ela coloca em xeque-mate as nossas relações. A forma como nós agimos e interagimos com o mundo. E é o que ele comunica aos discípulos. Essa fé não pode depender, como Tomé diz, eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. Não é essa relação que vai tornar possível o conhecimento pleno da ação de Deus na história, da ação do ressuscitado entre nós. Então é um risco porque exige de nós um movimento grande em nossa fé, em nossa relação de compreensão das coisas, para que nós possamos compreender Deus. Não é a experiência de Tomé, simplesmente crer porque viu, mas crer porque de fato é fruto de uma experiência íntima de oração e fé com Deus. Vai além, por isso é um risco. Nós corremos muitos riscos nesse sentido, não simplesmente riscos de vida, mas riscos de fé. Porque nós deixamos nesse tempo com que a nossa fé se distorça. Exatamente porque o mundo aí fora, as oportunidades que nós temos, nos oferecem esse risco. As relações, como são aí fora, o mundo consumista, globalizado como ele é hoje. Esse é o risco que afeta a nossa fé. Então não é do crer, do ver, do sentir ou do ter, mas é do experimentar em si a presença do próprio Cristo como entre nós o ressuscitado. E um terceiro ponto, que é importante também, que ele deixa muito claro, é que nós vamos alcançar, de fato, a vida eterna fazendo uma experiência muito profunda de reconhecimento, como eu acabei de dizer, do próprio Cristo entre nós, numa dimensão de relação íntima, pessoal, individual com Deus. Crendo que, de fato, Jesus Cristo, aquele que esteve entre nós realizando sinais, é aquele que foi o Cristo sofredor, é aquele que foi o Cristo crucificado, mas que hoje é o Cristo glorioso, é entre nós o ressuscitado. É assim, crendo que Cristo é o centro da nossa vida,
Cristo é o centro da nossa fé, independente de tudo e de qualquer coisa, que nós vamos alcançar, portanto, a oportunidade de alcançarmos o direito à vida eterna. Que essa experiência, portanto, de oração nesse momento, de partilha da palavra, também de experiência de comunhão com a Eucaristia, nos fortaleça em nossa fé, nos enriqueça na nossa missão, de sermos como os discípulos, continuadores e propagadores da fé, testemunhando com as nossas vidas a presença de Deus, do Cristo entre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E no convite a entrarmos em comunhão profunda com Deus, nesse momento da Eucaristia, ofertemos a Ele as nossas vidas, na certeza de que, renovando com este sacrifício do altar, unimos a nossa vida à vida do Cristo. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhi, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Sobretudo, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nos unimos aos anjos e aos santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. O
Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo, do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da Igreja presente no mundo, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo, todo o clero, religiosos, religiosas, cada um de nós, nossas famílias, todo o vosso povo. Lembrai-vos, também vos pedimos, de nossos irmãos e irmãs, os quais morreram na esperança da ressurreição, os que partiram desta vida, todos os que estão gravados em nossos corações, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, todos os que partiram no mundo todo vítima desta pandemia. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, os santos apóstolos, os mártires, Pedro e Paulo, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Expressando nosso gesto de comunhão, elevemos ao corpo e sangue de Cristo as nossas mãos, pedindo para que Ele penetre profundamente em nossos corações, derramando sobre nós bênçãos e graças. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Se já estamos em comunhão de oração, em nossos lares, na presença agora do Cristo Eucarístico, vamos entrar ainda mais em comunhão uns com os outros, nos unindo na oração que o próprio Cristo nos ensina a rezar, pedindo por nossas necessidades. E não é outra a nossa necessidade, não só em nossa paróquia, mas em todo o mundo, é a mesma necessidade de que nós possamos ser libertos e livres deste mal que é esta pandemia, para que nós possamos ser resgatados na dignidade do humano, do nosso ir, do nosso vir, de assumirmos a liberdade na qual Deus nos constituiu. Peçamos a Ele para que nos sustente nesse momento através desta nossa oração, na nossa fé, na certeza de que temos que cumprir aquilo que nos é proposto, para que de fato possamos conquistar aquilo que tanto desejamos, mais uma vez, a nossa liberdade. Rezemos confiantes a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Continuemos rezando para que sejamos libertos do mal e sobretudo deste mal que assola todo o nosso mundo.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco e em vossos lares. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que nele encontra o seu refúgio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rezemos em nosso coração em comunhão com o Cristo Eucarístico, para que, quando com Ele fizermos um encontro, possamos já estar fortalecidos e revigorados em nossa fé e nossa esperança, vivendo plenamente a experiência do ressuscitado. Tanta vida para
Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração que mergulha no seu nada, na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor, a inefável Eucaristia. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece, à espera da felicidade, da comunhão sacramental, que quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, amo-vos. Assim seja. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora lembrar de algumas questões importantes aí na ordem do dia da nossa vida comum agora. Em primeiro lugar, é o nosso agradecimento com a nossa campanha de arrecadação de alimentos. Como eu tinha dito já, nós zeramos tudo que nós tínhamos guardado dos alimentos, porque sempre sobra alguma coisa. Como disse por diversas vezes, quando nós tínhamos em excesso, para que não se estragasse, e o que é a orientação hoje da igreja, que ninguém guarde para o amanhã, seja partilhado, nós sempre partilhamos. É um gesto de comunhão fraterna a gente poder ajudar não só aqueles que estão do nosso lado, mas aqueles que desconhecemos. Então nós demos uma cesta mais bem preparada o mês passado para as famílias, e nós zeramos tudo que tínhamos. E nós ficamos na expectativa de como seria para a gente arrecadar, em vista aí da exigência do isolamento, do ir menos ao mercado, do sair menos na rua, enfim. Mas ontem fui surpreendido, porque de fato nós fizemos uma arrecadação abençoada. Nós começamos às 9 horas da manhã e ficamos até às 2 arrecadando. E de fato foi um verdadeiro sucesso. Então, não só o meu agradecimento, mas com certeza o agradecimento das famílias que recebem esse alimento. Que Deus os abençoe, os cumule de graças e bênçãos e multiplique em vossas mesas essa experiência de partilha. Então, a nossa gratidão foi muito bom. Agradeço a cada um a generosidade e a partilha. Também lembramos de agradecer aos nossos dizimistas e nossos doadores. Até um mês nós não sabíamos como seria essa situação. Nós estávamos aguardando as coisas assentarem, a poeira assentar, para a gente ver como seria. Como eu disse, já para o segundo mês nós não temos arrecadação nenhuma. Temos as nossas despesas. E algumas pessoas começaram a entrar em contato na própria rede social, como faria para contribuir com o seu dízimo, como faria para contribuir com uma doação. E aí nós colocamos na rede a forma de doação, de contribuição. Pessoas têm vindo, na medida do possível, ao nosso portão também. A secretaria está funcionando fechada aqui, mas está funcionando. A Vilma tem feito trabalhos internos. Então, enfim, nós temos conseguido também arrecadar na simplicidade e na generosidade de vocês com aquilo que é possível, sem tirar do sustento, mas contribuindo com generosidade. Então nós somos gratos também a todos aos que têm doado, feito suas doações espontâneas, e também aos que têm colaborado com o dízimo. Em relação ao dízimo, a gente pede para que sempre informe o depósito, para a gente ir lá anotando
no envelopinho de vocês continuar o nosso controle. Agradecemos a generosidade. Também depois eu vou pedir para o Flávio colocar, o Mauro colocarem na rede social a carta que nosso bispo enviou ontem à tarde para os padres aqui da nossa região, fazendo um apelo. Nós bem sabemos que o momento que nós estamos passando, não só aqui, mas no mundo todo, ele vai trazer consequências, em todos os sentidos, positivas e também negativas, em alguns elementos, em algumas partes positivas, em outras negativas. Sabemos que em relação à questão econômica, financeira, ela vai trazer muitos estragos. Mas a gente tem que pensar que isso não somos nós simplesmente que estamos passando. Todos nós estamos passando por essa situação juntos, o mundo inteiro. Então não é um privilégio ou uma falta de sorte de uns e de outros. É uma situação comum, todos nós passamos por isso. Nossos salários estão sendo reduzidos, outros estão perdendo emprego, muitas privações, enfim. Nós estamos juntos nessa situação, como diz o ditado, no mesmo barco. Então nós temos que ser uns com os outros solidários. Só que a gente tem que pensar não naquilo que mexe no bolso ou mexe diretamente na nossa mesa. A gente precisa cortar certas regalias e certos gostos que a gente tem e viver mais simplesmente. E a gente sabe que consegue, porque se a gente está conseguindo viver sem o shopping aberto, a gente vai conseguir viver sem algumas outras coisas, sem alguns outros luxos. A gente está até redescobrindo isso. A gente não precisa de shopping para ser feliz. Eles estão fechados e a gente sobrevive até talvez melhor. Vai reaprender a não simplesmente consumir, mas usar aquilo que nos é necessário. Mas enfim, o mundo junto passa por essa situação. O que nós estamos sofrendo financeiramente, outros vão sofrer. Conversei com algumas pessoas ontem na rua, uma pessoa teve que vender o apartamento que morava, para o que era o nosso, exatamente para poder garantir o daqui para frente. Então cada um vai adequar a sua vida, readequar a sua vida dentro das suas possibilidades. E depois o tempo vai fazendo com que a gente se reorganize na vida. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então, como eu dizia, o nosso bispo pediu para que nós padres hoje comunicássemos o pedido, e o pedido do fundo do coração, e o pedido como se do próprio Cristo, que nós fiquemos em nossas casas. Quem está trabalhando em casa não precisa ficar dando rolezinho pela rua, divertindo, fazendo caminhada, passeando com um cachorro. Enfim, é estarmos em casa, aproveitando esse momento para a oração, para o trabalho. Eu sei que dá uma vontade imensa da gente sair. Não são só vocês, eu também tenho. Ainda vocês têm gente para partilhar dentro de casa. Nós padres somos sozinhos, porque as funcionárias de dentro de casa não estão também vindo. Exatamente para evitar esse contato do ir e vir no trânsito, de levar para dentro da casa dela ou de trazer para dentro das nossas casas. Mesmo porque muitos de nós, padres e funcionários de casa, já são de mais idade e muitos dos grupos de risco. Enfim, então estamos sozinhos também. Mas isso não nos tem afetado, porque o trabalho dentro de casa, a vida de oração vai fortalecendo a gente. Esses momentos também, embora não como nós quiséssemos, nos fortalece. Mas essa carta é pedindo para que nós motivássemos que toda a nossa comunidade fique quietinha dentro de casa. Por que isso? Porque foi feito um levantamento, uma estatística, nos mostrando que a nossa região é uma das mais afetadas. E muitas pessoas têm morrido aqui na nossa região vítimas do vírus. Isso significa que os nossos hospitais estão já se saturando. Então nós temos que cumprir, por mais difícil que seja, essa meta de ficarmos trancadinhos em nossa casa. Vamos nos reinventar, refazer o que já foi feito. Bagunça para depois arrumar, suja para depois limpar. Enfim,
E sendo conscientes também com o consumo da água, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente fica em casa, mais a gente consome. Mas é ser também consciente com isso. Estamos tendo pouca chuva, já está vendo também nos noticiários. Enfim, muitas coisas vão desencadeando, essa situação vai desencadeando muitas outras coisas, que a gente tem que ser atento, ter o olhar da fé para a gente poder compreender o momento agora e a nossa verdadeira necessidade. Então depois a gente coloca na rede a carta que o bispo mandou para vocês verem e para irem passando adiante. É necessário que a gente fique em casa. São Paulo é um dos estados que mais tem sofrido com isso. E a gente sabe que a nossa saúde é precária, o sistema de saúde. Então vamos ficar em casa para a gente se poupar e para quanto antes a gente poder sair dessa situação. Já sabemos que outros exemplos no mundo é só o isolamento que vai fazer com que seja neutralizado o vírus. Então, que nós cumpramos a nossa meta cristã. E também hoje, o que não é novidade, mesmo porque, como diz o ditado, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a gente pediu para que vocês mandassem na nossa rede social as fotos de vocês, de vossas famílias, para que a gente se sentisse menos sozinho aqui e para que vocês se sentissem aqui. É interação, é comunhão. Vocês conosco e nós com cada um de vocês. Então nós colocamos as fotos de vocês nos bancos. Não onde vocês costumam sentar, a gente já estava olhando as fotos. Alguns rostos a gente sabe, senta aqui, senta ali, não estão no mesmo lugar. Mas a vida da gente também não é assim, não está na mesma ordem. A vida da gente mudou de ordem. Mas enfim, estamos todos aqui desejando que vocês se sintam muito presentes nesse momento, diante de Deus, através dessa palavra e da Eucaristia. A nossa gratidão a cada um. Continuemos firmes na oração, na fé, no silêncio e na reclusão, dentro das nossas casas. E quem quiser continuar mandando as fotos, pode mandar. A gente vai imprimindo e a gente vai acrescentando aqui, para que nós sintamos que Deus de fato nos está acolhendo em oração. Nossa gratidão, a bênção de Deus e a intercessão de Maria. Cantemos então a nossa Mãe, a ela nos consagrando, pedindo a sua bênção, a sua proteção. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Duas últimas questões. Primeiro, para vocês nos seguirem nas redes, que a gente vai avisando o que a gente vai fazendo durante a semana. E sabendo como que anda a vida da paróquia, da comunidade, enfim, vocês trocam experiências conosco e nós com cada um de vocês. E também deixar claro uma questão. Talvez alguns possam pensar que é privilégio de quem está aqui comigo partilhando a Eucaristia.
Mas como que a gente tem feito? É assim, eu acredito que a gente tem que levar a sério a questão. Não adianta a gente pedir para fazer e não fazer o que tem que ser feito. Então, o pedido é para que a gente não aglomere. E nós não estamos aglomerando. Eu acho que é uma experiência que a gente tem que dar testemunho. Então, o que nós temos feito? Para manter um pouco do afastamento, eu tenho dado prioridade a quem é família. E a gente sabe que tem muitas famílias nossas que vêm de 2, 3 pessoas, enfim. Então a gente tem pego as famílias porque aí a gente reduz o risco. Né? Se a gente começa a pegar um daqui, um dali e tal, a gente começa ficando mais junto, porque não tem jeito, o espaço aqui é pequeno, então a gente corre risco maior. Então com as famílias, elas já estão juntas dentro das suas casas, elas permanecem mais juntas aqui e na medida do possível mais separadas. Então a gente tem dado, nesse momento, a prioridade é trazer as famílias para a gente ter menos contato com pessoas diferentes. Tá? Então não é privilégio de ninguém, a gente não está tentando privilegiar ou escolher, mas é fazer nesse primeiro momento dessa forma. E depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo como a situação vai se desenrolando, até que nós possamos, de fato, nos reencontrar todos juntos aqui na vida normal. Também, como trouxemos as fotos, nesse momento nós vamos ser acolhidos na bênção, nós vamos ser abençoados, já fomos acolhidos na intercessão de Maria, vamos receber a bênção e depois, enquanto a gente vai cantando o canto final, nós vamos pedindo para que a bênção e a graça de Deus seja derramada sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Que desça sobre vós, na intercessão de nossa Mãe Santíssima, dos santos apóstolos, santos e santas de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos, fiquemos hoje sempre na paz do Cristo. Um bom e santo domingo e uma boa semana a todos.